Se você não sabe falar do seu passado em francês, vem comigo. Chega mais, porque hoje é dia de aprender. E antes... Bonjour, bonsoir, salut, ça va? Qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, ontem. O que eu fiz ontem? Não sei. Eu não sei. Ontem eu não fiz nada, porque eu não sei falar do passado. Não sei. Eu não sei como falar do passado em francês, então eu não fiz nada. Mas eu sei o que eu fiz hoje. Hoje eu comi, hoje eu bebi, hoje eu dormi. Eu fiz isso aí. Então calma, muita calma nessa hora. Se você não sabe falar do seu passado em francês, vem comigo. Chega mais, porque hoje é dia de aprender. E antes de tudo, se você já está assistindo há um tempinho os meus vídeos e ainda não deu aquela curtida, ainda não está seguindo, então dá aquele joinha, começa a me seguir para não perder mais nada. E lógico, né? Gostou? Compartilha, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar do passé composé. Passé composé, que é do nosso passado, beleza? Bora lá? Antes de mais nada, o que é o passé composé? É equivalente ao pretérito perfeito da nossa língua. Moiou tudo. Que raio que é pretérito perfeito, eu não lembro. Gente, pensa só em passado, tá? Pretérito perfeito, passado. Então, se eu tô usando passé composé, eu tô falando do passado. Mas como é que funciona, né? A gente tem duas formas de falar do passado, né? As mais conhecidas. Então, ele pode ser o perfeito ou ele pode ser o imperfeito. Então, ou ele vai ser o passé composé ou vai ser o imparfait, tá bom? Mas hoje nós vamos dividir para conquistar, porque esse é o meu lema. A gente divide as coisas difíceis para, enfim, conquistar. O passé composé da língua francesa, ele utiliza os verbos auxiliares, que nós não precisamos utilizar no português. E quais são os verbos auxiliares da língua francesa? O être e o avoir. Então, se eu tô falando, tá, do meu passado no francês, passé composé, eu vou utilizar o être ou avoir. Mas hoje, aujourd'hui, a gente vai utilizar apenas os verbos do primeiro grupo com auxiliar avoir. Ou seja, os verbos do primeiro grupo são aqueles terminados em ER, tá? Mas sem o alê. Esquece o alê, ele não entra nessa lista, tá bom? Então, a gente vai utilizar os verbos do primeiro grupo terminados em ER e não os verbos de movimento, para ser bem simples. Então, auxiliar, avoir e com os verbos terminados em ER. Vamos lá. Para eu saber falar do meu passado em francês, é fundamental que eu saiba, no mínimo, conjugar o verbo avoir. Se você não assistiu o vídeo que eu tô explicando, que eu tô falando do verbo avoir, então corre lá, assiste ele, ok? O link vai estar na descrição, tá bom? Mas vamos lá. Verbo avoir, como que ele é? J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Este é o verbo avoir. Para formar o passé composé, eu vou precisar deste verbo, tá? O verbo avoir no presente do indicativo, mais o particípio passé do verbo principal. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu como, eu vou dizer je mange. Eu como, tô falando do presente. Agora, se eu quero dizer que eu comi, eu vou dizer j'ai mangé. J'ai mangé. Então, de novo, ó. Eu como. Je mange. Ok? Bem fechadinho mesmo. Je mange. Agora, eu comi. J'ai mangé. J'ai mangé. Ok? Então, é diferente. Eu como, eu comi. Camila, quando você falou comeu, não tinha lá... Por que tinha aquela coisa estranha, aquele aí ali no meio do comeu? Por que tinha isso? Esse é o auxiliar, tá bom? Então, eu vou dar alguns outros exemplos para ficar bem claro para vocês como que funciona isso.
Vamos pegar lá. Ontem eu arrumei as minhas coisas. Como eu falo isso em francês? Hier, j'ai rangé mes affaires. Hier, j'ai rangé mes affaires. Então, ontem eu arrumei as minhas coisas. Observe, gente, que se eu pegar apenas o verbo lá, o ranger, ele no infinitivo, tá lá, ó, R-A-N-G-E-R, ranger. Pegando de novo lá o manger, M-A-N-G-E-R, manger, tá? Observem que os dois, eles estão terminando com E-R, E-R. E daí quando ele vai se tornar, tá? Quando ele vai para o passé composé, o que acontece? O R é tirado, tá? E fica apenas o E com um acento agudo, tá bom? Então, todos os verbos do primeiro grupo, quando eles vão para o passé composé, como é que fica a estrutura, a construção deles, a terminação? E com acento, tá bom? Então, eles, assim, é o mais simples de se lembrar, como é que se utiliza eles no passado. E a pronúncia, o verbo ranger. Eu não falo ranger, eu não pronuncio o R final. Eu falo apenas ranger. E quando eu estou no passé composé, eu também falo apenas ranger. Então, a pronúncia é a mesma. Tá, vou dar outros exemplos, então, agora com outros verbos, para ficar bem claro para vocês, tá bom? Primeiro exemplo, então, j'ai aimé les cadeaux que tu m'as donnés. J'ai aimé le cadeau que tu m'as donné. Eu amei o presente que você me deu. Próximo, tu as mangé du pain. Tu as mangé du pain. Você comeu pão. Il a pensé à toi tous les jours. Il a pensé à toi tous les jours. Ele pensou em você todo dia. Próximo exemplo. Elle a acheté un cahier. Elle a acheté un cahier. Ela comprou um caderno. Nous avons étudié ensemble. Nous avons étudié ensemble. Nós estudamos juntos. Vous avez joué dans le jardin. Vous avez joué dans le jardin. Vocês brincaram no jardim. Ils ont déjeuné avec son ami. Ils ont déjeuné avec son ami. Eles almoçaram com seu amigo. E o último exemplo, elles ont regardé la télé. Elles ont regardé la télé. Elas assistiram televisão. Então, observa que não são coisas que eram contínuas, tá? É uma ação que acabou. Então, quando eu quero falar de uma ação que acabou, eu sempre utilizo o passé composé. E se vocês observarem, tá? Em todas essas frases, o que foi conjugado ali? Apenas o auxiliar. Então, quando a gente fala do passé composé, o auxiliar, ele é conjugado. Mas o particípio passé do verbo principal, ele não é conjugado, tá? Ele sempre vai ficar o mesmo. Então, vou pegar lá de novo o toucher, tá? Vamos pegar o verbo toucher, que é o tocar. Então, se eu quero falar que eu toquei, j'ai touché. Você tocou, tu as touché. Ele tocou, il a touché. Nós tocamos, nous avons touché. Então, vocês observam, tá? Que apenas o que está sendo conjugado é o auxiliar e não o particípio passé, ok? É isso aí, gente. Falamos já um pouquinho do passé composé, lembrando, dividir para conquistar. Então, por isso que eu não falei dele de modo geral, falei apenas dele, utilizando o quê? O auxiliar avoir com os verbos do primeiro grupo. E outro dia a gente continua. Voilà, à bientôt!